Olá, meu nome é Amanda, eu sou monitora de patologia e hoje vim nesse vídeo falar sobre um tipo específico de adaptação celular, que é a metaplasia escamosa do colo uterino. Então, primeiramente, o que é a metaplasia? Ela é uma alteração reversível em que um tipo celular diferenciado é substituído por outro tipo celular. Mas por que isso acontece? Esse é um mecanismo adaptativo em que, frente a um estímulo danoso nocivo, o fenótipo da célula é modificado para poder suportar esse novo ambiente adverso, já que o tecido metaplásico é mais resistente às agressões. Como exemplo, nós temos a metaplasia escamosa, que acontece no trato respiratório em resposta ao tabagismo. Normalmente, as células do epitélio respiratório são colunares e ciliadas, como nós vamos ver no próximo slide. Só que no paciente tabagista, elas são cronicamente expostas às toxinas do cigarro. E aí, como resposta, o tecido sofre uma metaplasia e as células passam a ser escamosas, porque esse tipo celular é mais resistente. O problema é que ocorre perda de função, já que essas células escamosas não secretam muco e não têm cílios, então o mecanismo de defesa do trato respiratório fica prejudicado. E como a metaplasia ocorre? Uma célula simplesmente se transforma em outra do nada? A resposta é não. O que ocorre é uma reprogramação de células-tronco do tecido ou das células mesenquimais do tecido conjuntivo daquele local. Os estímulos agressores provocam uma expressão gênica que direciona essas células a se diferenciarem de uma nova forma. Como exemplo, nós temos essa microscopia de um brônquio, em que do lado esquerdo estão as células colunares e do lado direito as células escamosas. Essas células sofreram metaplasia pelo mecanismo que eu descrevi no slide anterior, em que o ambiente adverso provocado pelas toxinas do cigarro fizeram essas células se diferenciarem para serem escamosas. E qual é a diferença entre metaplasia e neoplasia? A metaplasia por si só não é sinônimo de neoplasia maligna. Ela é uma adaptação celular que é reversível, então se o estímulo agressor é cessado, a tendência é que o tecido volte à sua conformação normal. Mas sabe-se que a persistência do estímulo que causa metaplasia pode gerar alterações neoplásicas no tecido metaplásico. Como exemplo, nós temos o câncer no trato respiratório, composto por células escamosas. Esse câncer pode surgir nas áreas onde o epitélio colunar normal foi substituído pelo epitélio escamoso, ou seja, nas áreas metaplásicas. Temos também como exemplo o esôfago de Barré. Normalmente, as células do esôfago são escamosas, mas elas podem sofrer metaplasia quando expostas, por exemplo, ao suco gástrico no refluxo gastroesofágico, se transformando em células colunares intestinais, e a exposição crônica a esse agente estressor pode culminar em um adenocarcinoma de esôfago. Bem, depois dessa introdução geral sobre metaplasia, vamos falar sobre o nosso tema principal. Primeiramente, precisamos conhecer a histologia do colo do útero. Então, aqui nós temos uma imagem transversal do útero, mostrando o colo uterino entre o corpo do útero e a vagina. Aqui do lado temos a visão frontal do colo, com a endocérvice, que fica dentro do orifício externo do colo, e a ectocérvice mais externa. A endocérvice é composta por células colunares produtoras de muco, como nós podemos ver aqui, e a ectocérvice é composta por células escamosas. A metaplasia escamosa do colo uterino ocorre quando esse epitélio glandular da endocérvice se transforma em epitélio escamoso. Isso é fisiológico e não é uma alteração maligna. Nós chamamos a região que ocorre esse processo de zona de transformação. A localização dessa JEC, dessa junção escamo-colunar entre as células escamosas e colunares, varia com a idade e o estado hormonal. Então, sob a influência do estrogênio, essa junção sofre eversão para a ectocérvice, ela fica mais esterilizada, enquanto que em situações de hipoestrogenismo, como na menopausa, essa junção tende a regredir para o canal endocervical. Nós temos essa imagem ilustrativa, mostrando as diferentes localizações da JEC. Então, primeiramente, nós temos uma JEC mais exteriorizada, completamente ectocervical. Aqui nós temos uma JEC tanto ectocervical como endocervical. E aqui nós temos uma JEC mais endocervical. Aqui desse lado, uma possibilidade que é a JEC estar totalmente
interna, né, no canal endocervical, e aqui desse lado a possibilidade dela estar mais endocervical, só que com uma pequena porção para fora, na ectocervice. E qual é a relação entre essa zona de transformação e o HPV? As neoplasias malignas que acometem o colo uterino geralmente se desenvolvem nessa zona de transformação, porque é justamente nesse local que estão as células metaplásicas imaturas, que são as mais vulneráveis para os efeitos oncogênicos do HPV. O HPV pode causar lesões malignas, como câncer do colo uterino, mas ele também pode causar lesões benignas, como os condilomas genitais, mais comumente localizados na pele e mucosas genitais. Isso ocorre porque existem vários tipos de vírus do HPV, sendo os tipos 16 e 18 os mais oncogênicos, responsáveis pela maioria dos casos de câncer de colo uterino, enquanto os tipos 6 e 11 são mais benignos e estão mais relacionados aos condilomas genitais. Aqui nós temos um esquema da JEC, em que existe o orifício cervical e o epitélio colunar. E aí esse epitélio colunar vai sofrendo metaplasia até virar o epitélio escamoso. E aí nessa zona de transformação, nós temos o epitélio menos maduro, que está se transformando, e o epitélio mais maduro, que já está mais para epitélio escamoso aqui. Aqui nós temos uma lâmina de ectocervice, mostrando o epitélio plano estratificado, não sedentinizado ou escamoso. Aqui nós temos a endocervice do canal cervical, onde nós podemos ver essas estruturas glandulares, aqui, que secretam um muco. E aqui nesse aumento maior, nós podemos ver o epitélio glandular, com essas células cilíndricas. E aqui nós temos uma microscopia que mostra justamente a zona de transformação, com o epitélio cilíndrico normal do lado esquerdo e o epitélio escamoso metaplásico do lado direito. É interessante observar essas glândulas endocervicais embaixo do epitélio metaplásico. Então, tem as glândulas endocervicais e aqui em cima o epitélio metaplásico. Essa metaplasia, ela ocorre na região superficial do tecido, mas esse epitélio aqui antes era glandular, então todas as glândulas permaneceram aqui embaixo, só que sem o orifício de saída. Essa obstrução do orifício de saída das glândulas pode gerar os cistos de Naboth, que ocorrem devido ao acúmulo do muco produzido por essas células glandulares. Nós podemos observar aqui essas glândulas obstruídas, né, porque tem um epitélio metaplásico escamoso, sem a saída dessas glândulas. Aqui tem uma glândula com saída, né, no epitélio colunar, e aqui essa glândula obstruída, não tem para onde esse muco ser escoado, então essas glândulas ficam aumentadas de tamanho e dilatadas. Aqui também uma outra glândula dilatada, e por cima o epitélio metaplásico escamoso. Nessa imagem nós temos uma peça cirúrgica, em que é possível ver essa estrutura cística no colo uterino, que é o aspecto macroscópico do cisto de Naboth. Esse foi o nosso vídeo sobre metaplasia, espero que tenham gostado e que tenha sido útil para os seus estudos. Obrigada!